Jesus, quero agradecer você que está nos acompanhando através do canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por abrir as portas da sua casa para que possamos se fazer presente através da nossa transmissão. Então, muito obrigado e que Deus abençoe você e alcance o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 3. Gênesis 17, a partir do versículo 3. Amém? Todos encontraram? Se não encontrou, já está aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e ore junto comigo em honra à palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade de estarmos aqui e podermos contemplarmos a Tua presença, de podermos ouvir a Tua voz, a Tua palavra ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, nós declaramos que só o Senhor é santo. Nós queremos reverenciar a nossa adoração a Ti nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através do Teu servo ao coração da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Pai, e que assim como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor esteja firmando alianças aqui nessa manhã. O Senhor esteja renovando alianças aqui nessa manhã. E o Senhor esteja reestabelecendo promessas sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração diante do Senhor. Que se cumpra o Teu propósito, que o Senhor estabeleceu para esse dia e para essa manhã, em nome de Jesus, e para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, eu gosto sempre de falar um pouco do momento que Deus gera uma palavra no meu coração. E de um tempo para cá, na verdade, no final de 2021, Deus começou a incomodar muito o meu coração a respeito da vida de intimidade com Ele. E eu comecei a perceber que eu estava negligenciando algo que eu amo tanto fazer. Eu estava negligenciando algo que é a nossa necessidade como cristão, de buscar uma vida de intimidade com Ele. E essa foi uma das minhas reflexões no final do ano. Deus incomodou o meu coração de que eu precisava voltar para o lugar secreto.
de que eu precisava voltar a ter uma vida de intensidade, uma vida de intimidade com Ele, porque era algo que eu fazia anteriormente, e eu percebi que eu estava me perdendo em algum ponto. E Deus me incomodou, e nesse ano de 2022, é algo que eu tenho procurado restabelecer, uma vida de intimidade com Deus. E Deus tem me levado ao lugar secreto, e eu tenho buscado a presença dEle, e essa palavra, esse momento, foi gerado em um desses momentos, de que eu estava com a porta fechada no lugar secreto. E eu queria compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração com vocês. Queridos, às vezes nós sempre enxergamos como um jargão, e às vezes quando algo se torna um jargão, de uma certa forma perde a credibilidade. Começa a se tornar algo comum. Quando, por exemplo, nós falamos assim, Deus tem uma promessa para a sua vida. Talvez isso no meio cristão ou no meio evangélico se torne um jargão, todo mundo fala isso. Mas, queridos, de fato isso é uma verdade. Isso é uma verdade de Deus para a nossa vida. Deus tem uma promessa para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Você nasceu com um propósito específico. E Deus tem promessas para realizar sobre o seu futuro. E assim foi com Abraão. Deus tinha um plano, Deus tinha uma promessa. E mais lá na frente, Deus estabelece uma aliança com Abraão. E o tema dessa mensagem é a importância de uma aliança. A importância de uma aliança. E lá no capítulo 12 de Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus, ele chama Abraão pela primeira vez. Ele fala algumas coisas a Abraão, ele revela algumas promessas e alguns planos que ele estava pretendendo com Abraão. No momento ainda era Abraão. E ele diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui nesse momento, pela primeira vez, Deus revela o plano que Ele tinha preparado para aquele homem, Abrão, no primeiro momento, como ele se chamava ainda. Então Ele revela o plano dele, uma promessa que Ele tinha preparado a Abrão. Queridos, é interessante como Deus ele vai confirmando as coisas. Deus ele vai revelando os seus planos. Deus ele vai trazendo confirmação ao nosso coração. Deus ele vai trazendo certeza. Deus ele vai mostrando de diversas formas, para que nós possamos entender e ter clareza daquilo que Ele tem preparado para nós. Queridos, e de fato, mais uma vez eu confirmo, Deus tem promessas para realizar na sua vida e na minha vida. Isso é uma verdade da sua palavra. Deus, Ele é um Deus de promessas. E no capítulo 13, versículo 15 ao 18, mais uma vez, Deus ele faz questão de reafirmar. Ele faz a questão de confirmar no coração de Abraão mais uma vez. Ele diz assim, capítulo 13, Gênesis 13, a partir do versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo,
darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhos de Mamre e em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, mais uma vez, Deus vai confirmando. Querido, quantas confirmações nós temos, muitas vezes, recebido das promessas de Deus para as nossas vidas. Tem pessoas que estão aqui, que Deus já confirmou várias e várias vezes as promessas, os planos, os desejos que Ele tem para a sua vida. E Ele continua confirmando, Ele continua falando ao teu coração, ao ponto de Ele chegar no momento de fazer uma aliança conosco. E foi assim que aconteceu com Abraão. E aí nós vemos no capítulo 15 de Gênesis, capítulo 15, a partir do verso 1 novamente, diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão. Mais uma vez Deus confirmando os planos e as promessas que Ele tinha preparado para Abraão. E disse assim: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhes a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Queridos, não duvide da promessa, não duvide do propósito, não duvide dos planos que Deus tem preparado para você. Pode ser que chegue o momento da dúvida. Deus havia prometido, Deus estava confirmando a promessa, mas Abraão mesmo assim diz: Senhor, mas o que está acontecendo? Se eu não tenho nenhum herdeiro ainda, os meus servos vão dar essa descendência, os meus servos vão dar continuidade à promessa. E Deus: não, você não entendeu nada. Você não entendeu a minha promessa. Eu vou falar mais uma vez, Abrão. Entenda. Queridos, toda promessa existe o tempo da maturação. Existe o tempo do processo. Existe o tempo da estruturação. Deus, Ele vai te provando. Deus, Ele vai conhecendo as suas atitudes. Ele vai entendendo as suas decisões, se realmente você está disposto a tomar posse da promessa. Queridos, mas quando chega no capítulo 17, aí as circunstâncias começam a ficar mais sérias. Porque Deus decide fazer uma aliança com Abraão.
Até então, Deus já havia prometido, e quando Deus promete, Ele cumpre as suas palavras, as suas promessas. Mas até então, Abrão, ele não tinha uma responsabilidade concreta. Mas a partir do momento que Deus estabelece uma aliança com ele, aí começa a surgir a responsabilidade de Abraão, para que ele pudesse experimentar de todas as promessas. Olha só, Deus fala no versículo 3 do capítulo 17 que nós lemos: Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus disse: de minha parte. Ou seja, Deus estava falando: Abraão, eu vou estabelecer uma aliança com você, e a minha parte é essa, entenda bem, a minha parte na aliança é essa. E Deus começa a falar: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o seu Deus, o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão. Veja bem, Deus ele fala primeiro a Abraão: olha, Abraão, essa é a minha parte na aliança. Agora eu preciso que você faça a sua parte. Eu preciso que você cumpra as suas responsabilidades. E ele diz: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Queridos, e quando eu li isso, eu fiquei refletindo e eu fiquei pensando. Eu digo: Senhor, mas qual é a aliança de Abraão? E eu fiquei pensando, refletindo, e eu não consegui entender. E aí Senhor, Espírito Santo, eu parei, comecei a orar, eu falei: Espírito Santo, me mostra, me traz clareza, me traz entendimento, porque eu não estou entendendo. E aí naquele momento de oração, Deus falou algo comigo. Mas antes de falar aquilo que Deus falou no meu coração, eu queria falar um pouco da aliança. Aliança é um ato e efeito de aliar-se. É um compromisso, um acordo, um pacto, uma união. A aliança sempre vai exigir cumprimentos e deveres de ambas as partes. Como, por exemplo, o casamento. Quando nós decidimos fazer, um homem e uma mulher decidem fazer uma aliança, existem deveres e obrigações, tanto da parte de um homem, quanto da parte de uma mulher. E qual é o sinal da aliança? É quando nós demonstramos publicamente que nós escolhemos aquela pessoa para ser a esposa ou ser o marido. Então é o sinal da aliança. Então Deus fala para Abraão, diz assim: esta é a minha aliança. Na verdade ele estava dizendo: esse é o sinal da minha aliança. Você terá que realizar a circuncisão. Todos os seus descendentes, todos os seus servos, todos os povos que faz parte da sua liderança terão que fazer a circuncisão.
Queridos, a circuncisão era um sinal, era um derramamento de sangue, era um firmamento de um pacto, de um acordo. E Abraão realizou, ele circuncidou. E a partir de então, todos nascidos da sua descendência, com 8 dias de idade, eles teriam que ser circuncisados. A circuncisão era o rompimento do prepúcio do órgão genital masculino. Então eles tinham que derramar o sangue. Aquele sangue representava a aliança, era o sinal. Mas ainda assim não era a responsabilidade de Abraão. E aí eu ficava questionando a Deus, perguntando, até que Deus me deu a direção. Leia de novo novamente o capítulo 17. Queridos, e aí eu fui ler novamente o capítulo 17, eu fui entender qual era a aliança de Abraão, qual era a responsabilidade de Abraão diante daquela aliança. No capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Pronto, Senhor, está muito claro aqui na sua palavra. Essa é a responsabilidade de Abraão nesse processo. Essa é a responsabilidade de Abraão diante dessa aliança. A única coisa que Deus exigia de Abraão era: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Aliança, o cumprimento da aliança que Abraão tinha que cumprir, que tinha que estabelecer diante de Deus, que tinha que obedecer, era a sua responsabilidade no contrato. Andar segundo a vontade de Deus e ser íntegro. E aí, queridos, eu não satisfeito, eu fui procurar o significado da palavra íntegro. Significa inteiro, completo, irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível, totalmente reto. Era assim que Deus queria que Abraão andasse. Se Abraão cumprisse a sua responsabilidade, todas aquelas promessas seriam estabelecidas sobre a sua vida. Então, queridos, novamente eu digo para você: Deus tem planos e promessas para realizar na sua vida. Mas existe uma responsabilidade na nossa parte de andar segundo a sua vontade e ser íntegro. Essa é a nossa parte no processo. Porque muitas vezes o que acontece é que nós queremos receber de Deus, é que nós ouvimos Deus falar e achamos que Deus não vai cumprir. Mas Deus, já se passaram tantos anos e o Senhor não cumpriu ainda as promessas que o Senhor preparou para nós, que o Senhor preparou para mim. E Deus está falando: cumpra a sua parte na aliança, porque eu cumprirei a minha. E para finalizar, queridos, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 31, a partir do versículo 31. Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados,
quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e o escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles. Eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Queridos, Deus sempre está disposto a renovar a aliança dele com o seu povo. Deus sempre está disposto a renovar a aliança dele comigo e com você. E nessa manhã, Deus, Ele quer renovar alianças com o seu povo. Queridos, todas as promessas, todos os planos do Senhor, exigem de nós uma responsabilidade. Josué capítulo 1, no versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estabelecerei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Bem-sucedido. O problema é que nós só queremos que Deus cumpra a sua parte, mas nós não estamos dispostos a cumprir a nossa responsabilidade diante da aliança. Nós queremos andar segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades, ignorar a sua palavra e ainda assim queremos que Ele realize os planos e as promessas que Ele tem preparado para nós. Você não acha um tanto injusto? A nossa responsabilidade, queridos. Quando nós fazemos a nossa responsabilidade, Deus, Ele realiza os seus planos e as suas promessas para as nossas vidas. E para finalizar a aliança, eu já falei que ia finalizar, né? Mas agora é de verdade. Mas para encerrar esse momento, a nova aliança também é o sangue derramado. Nós não mais precisamos circuncidar os nossos prepúcios. Mas hoje, nós vivemos também do sangue derramado de Cristo Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 20, diz assim: Lucas capítulo 22, versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Uma aliança de sangue, queridos. Uma aliança de sangue. E a nossa parte no contrato, a nossa parte nessa aliança, é reconhecer o sangue derramado pelo perdão dos nossos pecados e se submeter à sua vontade e ser íntegro. Aí, queridos, você se prepare para o que vai acontecer sobre a sua vida. As promessas deles vão se cumprir.
Os planos do Senhor vão acontecer. As realizações, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a vida da sua igreja. Sabe, as comportas do céu vão se abrir e Deus vai ter o prazer de abençoar o seu povo quando nós cumprimos a nossa responsabilidade na aliança. Fique de pé em nome de Jesus. Deus quer renovar a aliança nessa manhã. Talvez, queridos, Deus estabeleceu uma aliança com você e por algum momento ou determinada circunstância você rompeu com a sua parte na aliança. O casamento de um homem e uma mulher é uma aliança estabelecida por Deus. E toda aliança de Deus é uma aliança eterna. Quando um homem e uma mulher decidem romper essa aliança, quebrar essa aliança, toda aliança quebrada existe uma consequência. Toda aliança quebrada existe uma consequência. E talvez você quebrou essa aliança com Deus. Ou talvez você nunca decidiu realizar de fato essa aliança com Deus. E nessa manhã, Deus te dá a oportunidade de estabelecer uma aliança com Ele. Uma aliança eterna, queridos. Uma aliança onde o Senhor quer realizar os planos e as promessas dEle para a sua vida. Deus é um Deus de promessas. Cada um de vocês que estão aqui tem planos e promessas de Deus para serem realizadas. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Em nome de Jesus. Eu sei que